Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu tenho mais um relato aqui para compartilhar com vocês hoje. E esse relato eu dei algumas risadas, tem alguns de vocês que eu me divirto, viu, gente? É legal, porque é um assunto pesado, né? Então, quando a gente faz assim, dessa maneira que essa pessoa fez aqui no relato dela, foi bem divertido. E se você também quiser compartilhar o seu relato, mande um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com, que aí eu vou ler o seu relato e aí eu trago aqui no canal para todos também aprenderem com a sua experiência de vida no convívio com um narcisista ou uma narcisista perversa. Ela começa pedindo para que eu use o nome de Amélia. Ela começa dizendo: nos anos 80 casamos. Eu tinha 18 e ele tinha 20 anos. Éramos colegas de colégio. O namoro já começou forçado. Ele roubou um beijo e disse que iria à minha casa no final de semana. Não acreditei. Mas no sábado, ao retornar da igreja, lá estava ele, conversando com meu pai. Eu, menina de igreja, 16 anos, órfão de mãe, ele, 18 anos. 1 ano e meio de namoro, passou para minha religião e logo era mais crente do que qualquer pessoa. Aí eu já começo a rir aqui, né, gente? Porque eu me divirto. Ó, eu fazia parte da liderança, logo ele ocupou vários cargos na liderança. A competição, né? Ai, meu pai, como pode? Primeiro namorado, eu não era apaixonada, mas fui ficando no namoro. No início, já percebi algumas coisas erradas, as quais eu confrontava. Ameaças de tipo, você não vai viajar com o pessoal da igreja, se você for, a gente termina. Eu dizia, ok, então tá terminado. Ele voltava atrás, chorava, se humilhava, dizia, se você cortar o cabelo, blá, blá, blá. Ele foi percebendo que esse tipo de atitude, né, as ameaças, não iriam me dobrar. Veio então a fase do afastamento das colegas. Fulana deu em cima de mim, troquei um beijo com a fulana, mas foi só isso, eu precisava te contar. Gente, isso já aconteceu comigo. Sim, eu preciso te contar, porque se a pessoa fosse te falar, você ia ficar chateada comigo, então eu preciso te contar o que aconteceu. E no fim é tudo mentira. Na maioria dos casos é tudo mentira, só para ver realmente até onde você vai aceitar e para você ter ciúmes e ficar com medo de perder ele ou ela na sua vida. Tudo manipulação. Continuando aqui, ela diz assim: quando noivos, primeira bandeira vermelha. Ele disse: um caboclo se manifestou em minha tia e disse que você não é virgem. A família era envolvida com umbanda. Eu mandei ele embora da minha casa. Terminei. Ele levou dias implorando para eu voltar. Chorava, se humilhava. Eu falei que ele não deveria querer alguém só por pena. Ele dizia não se importar e que eu ficasse com ele por pena. Segunda bandeira. Sonhei contigo. Eu deitado e você grávida, um barrigão passando para lá e para cá. Aí eu falei, você deitado e eu trabalhando pela casa? Ele desconversou. Ai, gente, eu dou risada. Terceira bandeira. 8 dias de casamento, eu o vi na feira mexendo com umas moças, lambendo os lábios e oferecendo a língua. Primeira crise, ela colocou entre parênteses. Nunca pediu perdão. Só estava brincando. Como que ele iria mexer com umas mocreias daquelas? Sempre assim também, gente. Ela falou assim de uma maneira divertida, mas eu já passei por várias dessas situações que ela cita aqui, né? Ai, tava brincando, você não tem senso de humor? Você acha que eu vou querer uma coisa feia dessa? Mulher sem graça, né? Só para você ficar confusa e pensando que é coisa da sua cabeça, mesmo tendo visto ele ali, né? Fazendo o que ela falou, lambendo os lábios lá para provocar as mulheres. Quarta bandeira, a colega de colégio me contou que ao elogiar minha barriga, pois eu estava grávida, dizendo que estava linda, ele disse que se ela quisesse, ele faria uma igual nela. Ao ser contestado, ele disse que só estava brincando. Mais uma crise, ela coloca entre parênteses. Quinta bandeira. Chegou em casa contando que uma antiga colega falou para ele que queria passar uma noite com ele. Respondi prontamente: se tiver interessado, pode ir, mas vai de vez. Sexta bandeira. 14 anos, ela escreveu assim, de cagamento. Ao invés de colocar o S, ela colocou um G maiúsculo, né? Em vez de casamento, ela colocou cagamento. 14 anos de cagamento, e ele perguntou para mim:
o que eu achava de passar a semana na cidade onde trabalhava, porque o transporte era difícil. Entre parênteses, já havia no ar uma suspeita de interesse numa colega de trabalho. Respondi: todos que trabalham lá retornam diariamente para suas famílias. Faça como achar melhor, mas leve suas malas de vez. Não casei para ter marido virtual. Ele respondeu: essa mulher é besta. Ai, gente, eu não me aguento. Foram tantas as bandeiras, fui tão ingênua, estava presa a uma moral social, ética, familiar, cristã. Desejava a separação consensual sem escândalo para a igreja. Casamento sem graça, sem emoção, ausência, descaso, abandono e exploração financeira. Ele, acomodado, vários períodos sem trabalhar, deitado, o sonho dele se realizando. Foram tantos os abusos, nunca me sujeitei, contestei sempre e confrontei também. Havia uma ameaça velada, pairando no ar. Quando exigiu o divórcio pela milésima vez, estava no limite. Veio a difamação como se tivesse vindo de outra pessoa. Novamente, ele ficou como a pessoa que só soube da difamação depois que chegou em meus ouvidos. Nova crise. Ele ficou murcho, esperando a raiva passar. Em pouco tempo, eu o encurralei de um jeito que ele não teve saída. Enfim, depois de 19 anos, ele perdeu a galinha de ovos de ouro dele. Perdeu a escrava da senzala. Um narciso bonitão, gostosão, inteligente, foi derrotado pela burra, como ele se referia a cada confronto. Isso só foi possível porque a menina, órfã de mãe, filha de pai ausente, sem eira nem beira, estudou, trabalhou e planejou sua liberdade. E o mais lindo de tudo, sempre falei para ele e para a família dele que estava me preparando para a separação. Quando comprei a casa, eu disse: esta casa é para eu mudar com os meus filhos quando você assinar meu divórcio. A ficha de muitos abusos só caiu ano passado com os vídeos sobre narcisismo. Depois de 19 anos de libertação, chorei com os gatilhos. Meu Deus, eu não tinha noção do estrago emocional que eu passei. Estou me fortalecendo, aprendendo a enxergar com clareza os comportamentos estranhos. Luz para todos e todas. Esse relato foi diferente de todos que eu trouxe até aqui, esse momento, e eu gostei bastante porque cada um se expressa de uma maneira diferente, né? Deus usa cada pessoa de uma maneira para falar algo, mesmo que seja o mesmo transtorno, o mesmo padrão de funcionamento, a mesma cartilha que eles seguem, existem os graus, né, de perversidade de cada um deles, e a maneira de cada um de nós também de dar a volta por cima, de lidar com essas pessoas. Nesse caso, ela falou aqui, dá para perceber, ela confrontava mesmo. Graças a Deus que hoje ela também tem essa consciência, teve essa revelação e hoje ela já está livre disso. E eu agradeço de coração a você por você vir aqui compartilhar a sua história. Foi de uma maneira muito legal, gostei do jeito que você descreveu aqui as bandeiras, né? E a sua maneira de se expressar, dá para perceber de verdade que você é forte, que você é guerreira, que você luta pelas suas coisas e não aceita desaforo, não. Muito obrigada aqui por compartilhar com a gente seu relato. Eu fico aqui nesse vídeo, então, com esse relato para vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira. Deixa também aqui no comentário se você já passou também por essas situações com os narcisistas, com as narcisistas. Quais bandeiras que eles deram para vocês? Porque eles sempre estão lá desde o começo, né, dando bandeiras, mas a gente não vê. Por isso que é tão importante a gente ter a consciência, e hoje a gente não deixa passar nada, né? A nossa intuição, quando avisou ali, isso aqui não está batendo, eu não agiria dessa maneira, aí você já fica esperto, já fica esperta, e aí, ó, só ter a confirmação e sai de perto. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos ainda, e a gente se vê no próximo vídeo.